As inteligências artificiais mudaram o mundo. Resta saber se foi para melhor ou para pior. Enquanto as Big Techs fazem promessas cada vez mais utópicas sobre a capacidade dos seus produtos, os consumidores vão descobrindo, muitas vezes da maneira mais difícil, o quão exageradas são muitas dessas promessas. E foi daí que surgiu o AI Darwin Awards. O prêmio faz referência ao Darwin Awards, uma brincadeira ácida que celebra as mortes mais estúpidas por livrar a humanidade dos seus genes. A versão AI do prêmio celebra a capacidade humana de delegar para as máquinas a nossa capacidade de tomar péssimas decisões. Na prática, o site aceita a submissão de notícias de catástrofes de todo tipo causadas por IAs e irá selecionar anualmente os vencedores entre várias categorias, que vão desde falhas de segurança da própria IA até excesso de confiança do usuário na capacidade da máquina. Nesse vídeo, a gente vai apresentar alguns dos casos mais bizarros que estão concorrendo ao prêmio de 2025. É o nosso telescópio, vem com a gente! No final de 2024, a rede de fast food estadunidense Taco Bell lançou um plano ambicioso: trocar os atendentes que recebem o pedido dos clientes por inteligências artificiais. Outras redes já tinham tentado fazer isso antes, como o McDonald's, mas os resultados não foram exatamente satisfatórios. Where did the butter come from? I would just like a large water and a cup of ice cream. For some reason, she took the Diet Coke off and made it 9 sweet teas. Mas alguém dentro do Taco Bell estava muito confiante de que com eles seria diferente. Tão confiante que, ao invés de começar com algumas poucas lojas para testar a tecnologia, eles já partiram para implantar em 500 lojas em todos os Estados Unidos de uma vez só. Num primeiro momento, a imprensa gringa pareceu refletir a confiança da rede, mostrando como a IA conseguia fazer os pedidos customizados. Despite my questions and substitutions, the AI got my order right. Yeah, that looks right. No tomatoes. E eles até papagaiavam as promessas dos benefícios que a substituição traria. AI is said to cut the wait for an order by 29 seconds and improve accuracy. Mas, como você já deve estar adivinhando, deu ruim. Não demorou para as falhas começarem a viralizar nas redes. O vídeo mais compartilhado mostra um homem tendo um ataque de raiva depois da IA entrar em loop e ficar perguntando repetidamente qual a bebida ele gostaria para acompanhar o pedido. And what will you drink with that? I want a large Mountain Dew. And your drink? A coisa chegou num ponto tal que os clientes passaram a deliberadamente fazer pedidos absurdos só para que a IA fosse desativada e eles fossem transferidos para um atendente humano. Aí veio o segundo vídeo viral, que mostrou qual a maneira mais rápida de fazer isso. Por alguma razão, a IA desativava automaticamente se o cliente pedisse 18 mil copos de água. Hi, welcome to Taco Bell. What can I get started for you today? Can I get 18,000 water cups, please? Okay. What can I get for you? No final das contas, o Dane Matthews, o diretor de tecnologia da franquia, foi obrigado a admitir numa entrevista ao Wall Street Journal que vai ter que repensar em quando e onde usar os chatbots. Pode não fazer sentido usar exclusivamente inteligência artificial em todos os drive-thrus. Por exemplo, em restaurantes superlotados com longas filas, um membro humano da equipe pode lidar melhor com a situação. Nossa, eu me pergunto como é que ele chegou a essa brilhante conclusão. Mas antes da gente continuar a discutir esse assunto, vamos ouvir a palavra dos nossos patrocinadores que ajudaram a tornar esse vídeo possível.
Tá todo mundo falando tanto sobre as falhas das inteligências artificiais que fica até difícil confiar em tecnologia. Mas eu vou te dizer uma coisa, roupas inteligentes dá pra ter sim. Basta olhar para as roupas da Insider, que tem muita tecnologia para tornar o seu dia a dia muito mais fácil. Olha só, elas desamassam com o calor do corpo, que sinceramente é a minha parte preferida. Elas também têm tecnologia anti-odor, são resistentes à água e a manchas, o que além de tudo torna elas muito mais duráveis. É ou não é inteligente? E se você já tem as clássicas Tech T-shirts, pode conhecer as suas variações, como as Tech T-shirts gola V e a long sleeve. Tem tanto nas versões femininas quanto nas masculinas, hein? E se você ainda não tem a clássica, então, por favor, você deveria ter. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 20% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 20% podem ser somados aos descontos que já estão no site para chegar a até 50%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É a maior moleza. Seja um humano inteligente, confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama, hein? Fica a dica. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, você que está assistindo e para Insider pela ótima parceria. Voltando a falar das IAs e dos fast foods, o McDonald's teve um problema bem mais sério do que clientes irritados e pedidos errados. A franquia contratou a empresa Paradox AI para criar um chatbot que pudesse fazer a triagem dos candidatos a emprego e coletar os dados necessários para a candidatura. A Olivia. Como seria esperado, já tinha muita gente reclamando dos loops e da total incapacidade da IA de manter uma conversa coerente. Mas a situação que era ruim ficou ainda pior quando dois pesquisadores de segurança digital, o Ian Carroll e o Sam Curry, descobriram que se eles tentassem logar no sistema como funcionários da McDonald's, usando o nome de usuário 123456 e a senha 123456, eles podiam ter acesso a todos os dados coletados pela IA. É isso mesmo que você ouviu. Todas as conversas, os testes de personalidade aplicados nos candidatos, nomes, endereços, números de telefone, tudo protegido com a maravilhosa e forte senha 123456. A revista Wired contatou o McDonald's e a Paradox AI para confirmar a existência da falha. O McDonald's confirmou, jogou toda a culpa na Paradox AI e se disse muito desapontado. Eu não tô brincando não, eles usaram essa palavra, desapontados. Aí desapontado fica o coitado do candidato que vai tentar conseguir um emprego e tem os dados tratados desse jeito, né? A Paradox AI também confirmou, mas se defendeu dizendo que apenas uma fração dos arquivos acessados pela dupla continha dados pessoais. Os pesquisadores alegam ter tido acesso a 64 milhões de arquivos. Mesmo uma fração disso daí já é bastante coisa, né? Melhora essa desculpa, gente. E ó, que falta faz uma lei de proteção de dados num país, não é mesmo? Nesse bloco, a gente vai destacar duas histórias que mostram que as IAs podem ser um risco sério para a saúde, tanto física quanto mental. A nossa primeira história começa com um senhor de 60 anos que não teve a identidade revelada. Ele chegou ao hospital com sintomas claros de alucinações e paranoia. Ele também estava desidratado, mas se recusava a beber qualquer coisa que dessem a ele por causa da paranoia. Durante as 3 semanas de internação, ele melhorou e o que aconteceu começou a ficar mais claro. Tudo começou quando ele pediu para o ChatGPT ajudar ele a reduzir a quantidade de sal na sua alimentação. Conversa vai, conversa vem, a IA sugeriu trocar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha comum, por brometo de sódio.
Esse outro tipo de sal já foi muito usado no passado no tratamento de doenças psiquiátricas, mas foi abandonado devido aos efeitos colaterais e hoje é mais usado como pesticida e na limpeza de piscinas. A intoxicação por brometo que esse homem sofreu já foi muito comum no século XIX, chegando a responder por 8% das internações psiquiátricas, mas acabou se tornando muito rara no século XX e praticamente desconhecida no século XXI. Tão desconhecida que esse caso específico do qual a gente está falando chegou a se tornar um artigo na revista científica Annals of Internal Medicine, Clinical Cases. Sim, o ChatGPT conseguiu levar um idoso preocupado com a dieta a ressuscitar uma doença do século XIX. Os jornalistas do 404 Media tentaram reproduzir a conversa que o senhorzinho teve com o ChatGPT, para ver se eles também ganhavam uma recomendação de autoenvenenamento com brometo de sódio. E de certa forma, eles conseguiram. Quando eles pediram um substituto para o cloreto de sódio, a IA de fato sugeriu o brometo de sódio, mas perguntou em qual contexto. Quando eles responderam que era na comida, a IA deu outras sugestões. Dito isso, ela nunca chegou a dizer para não comer o brometo de sódio. A gente pode dizer que teve erro humano nesse caso? Pode. Mas a gente também pode dizer que as IAs deveriam ter mecanismos de segurança para lidar com situações como essa. Aliás, antes de começar a próxima história, a gente vai dar um aviso bem claro. Inteligências artificiais não são substitutas para profissionais de saúde mental, tá bom? Ficou bem claro isso? Só faltou avisar para um chefe que mandou os funcionários que ele tinha acabado de demitir fazerem isso. Aconteceu em julho de 2025. A Microsoft estava realizando uma demissão em massa, atingindo 9.000 pessoas. Nesse contexto, o produtor executivo da Xbox, Matt Turnbull, achou uma boa ideia postar conselhos para os demitidos no LinkedIn. Postar qualquer coisa no LinkedIn já é uma má ideia, né? Olha só, ele já começa dizendo que sugerir o uso de IA é um dos melhores conselhos que ele pode dar. Sei que esses tipos de ferramentas despertam sentimentos fortes nas pessoas, mas seria negligente se não tentasse oferecer o melhor conselho possível nessas circunstâncias. O melhor conselho possível? Sério? Em seguida, ele começa a sugerir prompts para usar em IAs para que elas ajudem na escrita de currículos e perfis de LinkedIn. Mas a coisa complica mesmo quando ele sugere prompts de IA que ajudem as pessoas a lidarem com questões como síndrome do impostor ou burnout. Estou lutando contra a síndrome do impostor depois de ser demitido. Você pode me ajudar a reformular essa experiência de uma forma que me lembre do que eu faço bem? Ou, fui demitido da indústria de jogos. Ajude-me a elaborar um plano de 30 dias para me recompor, pesquisar novas vagas e começar a me candidatar sem sofrer de burnout. Pois eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Quando a gente diz que as IAs não devem ser usadas como substitutas de profissionais da saúde mental, a gente faz isso com base em afirmações como essa, do professor e psicólogo Roberto Decker. As IAs que conhecemos são modelos computacionais que imitam processos humanos, não são capazes de empatia ou pensamento crítico. E pode haver acolhimento sem empatia, pode haver reflexão sem pensamento crítico. Sabe qual que é o problema? É que posts como o do Matt Turnbull mostram que alguns humanos parecem ser tão incapazes de empatia e pensamento crítico como as IAs. No dia 7 de agosto de 2025 foi lançado o ChatGPT 5. A promessa é que esse novo modelo seria uma grande revolução, muito mais inteligente e eficiente do que as versões anteriores. Se você acompanha as notícias de tecnologia, já deve saber que os usuários ficaram bastante decepcionados. As expectativas criadas pela própria criadora do modelo, a OpenAI, eram tão altas que o modelo não chegou nem perto de alcançar elas.
Mas uma das maiores humilhações do GPT-5 passou despercebida por muita gente. A velocidade em que um pesquisador, o Sergey Berezin, conseguiu fazer o jailbreak da IA. Calma, a gente vai explicar o que isso significa. Muitas IAs possuem filtros de segurança para evitar o mau uso por parte dos usuários. Por exemplo, a IA pode se recusar a criar uma imagem pornográfica de uma pessoa real, ou a criar textos racistas, por exemplo. Jailbreak são os métodos usados para desviar desses filtros e forçar a IA a realizar uma tarefa que, a princípio, ela seria impedida de fazer. Mas um modelo tão avançado como o GPT-5, de uma empresa tão ética como a OpenAI, teria filtros muito difíceis de superar, certo? Certo? Pois é, cerca de 1 hora depois do modelo ter sido lançado, o Berezin já tinha postado no LinkedIn uma explicação mais simples do método que ele usou para fazer o jailbreak. E como bom pesquisador, ele foi lá e escreveu um artigo acadêmico explicando em detalhes logo em seguida. E se você está achando que esse método envolve linhas e mais linhas de código do tipo que só hackers e programadores são capazes de fazer e de entender, achou errado. Simplificando bastante o método, o que o Berezin fez foi pegar a instrução proibida, esconder ela dentro de um jogo de palavras e pedir para o GPT resolver o quebra-cabeças proposto. A IA vê o quebra-cabeças, percebe que ele não ativa nenhum dos filtros de segurança e deixa passar. Daí ela resolve o quebra-cabeças e o resultado são as instruções proibidas. Como os filtros de segurança já ficaram para trás, ela obedece às instruções. A gente aí com medo das máquinas se revoltarem contra nós, enquanto o modelo de IA mais avançado pode ser enganado pelo que é essencialmente um caça-palavras. Tô falando, o maior problema não é a consciência das IAs, não. É a falta de noção dos seres humanos mesmo. Tem muitos outros casos coletados pelo AI Darwin Awards que a gente não trouxe aqui, e uma infinidade de outros que sequer foram submetidos ao site. E a gente sabe que com a combinação de IAs que passam longe de entregar o que prometem e usuários incompetentes ou mal intencionados, muitos, mas muitos outros casos ainda hão de surgir. Boa sorte para quem vai julgar isso daí, e pelo amor de Deus não usem IA para isso, né? Pessoas estão achando... Gente, não é real, nós somos reais. Sim. Ó. Não sou IA.